Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Hoje eu vou estar falando sobre o Jesus histórico, né? Eu sou Adolfo Clay. E já que eu estou numa pegada de vídeos contando sobre história, Império Romano, Constantino, tudo isso legal, eu recebi um comentário de uma pessoa que eu achei muito interessante, né? O único Jesus que não é o romano é o Jesus histórico. Agora, Jesus das doutrinas patrísticas católicas realmente é romanizado. Em 1500 anos depois surgiu a versão de um Jesus protestante. Hoje em dia tem o Jesus para motoqueiros, para os homossexuais, pentecostais, o Jesus das comunidades mundo afora e por aí vai. Porém, o verdadeiro fato sempre vai ser o Jesus histórico e ponto final. A pessoa comentou isso, eu achei até interessante e de fato existem várias facetas de Jesus, né? Jesus ele é interpretado de várias formas, mas antes de eu continuar esse vídeo, eu peço que você se inscreva, assine as notificações. Na descrição encontra meu curso de grego, encontra também um curso de teologia. E peço que se torne membro e acompanhe esse vídeo até o final. Vamos ao vídeo? Eu tenho um problema muito sério no tocante ao chamar do Jesus histórico. Por quê? A primeira vez em que eu tive um contato mais próximo foi na faculdade de História. E o Jesus histórico que me apresentaram era um revolucionário bolivarianista com uma camiseta de Che Guevara e um fuzil na mão. Esse era o Jesus histórico. Os caras vêm me dizer, acredite se quiser, na apostila da faculdade de História, o cara dizendo que Jesus era um revolucionário no primeiro século. E assim, quando eu olho a palavra revolucionário numa apostila de uma faculdade de História, eu logo percebo que está falando no sentido revolucionário, né? Eu interpreto dessa forma. Se eu tiver errado, por favor, me corrija, né? Só que quando a gente olha para o Jesus dos evangelhos, relatados ali nos evangelhos, o que eu observo? Que Jesus ele não estava interessado em política. Pode pegar os 4 evangelhos, pegue todos os escritos dos cristãos, eles não estão interessados em política, em ter uma pauta política. Então, por exemplo, um Jesus revolucionário marxista, esquece, isso aí não existe. Isso aí não existe. Existe o Jesus da fé? Claro, eu não posso provar a ressurreição por vias históricas. Eu não consigo provar a ressurreição, e não é possível provar a ressurreição de Cristo por vias científicas. Então a gente lê o relato e aceita pela fé. Então tomamos como partida a fé. Então esse é o chamado Jesus da fé. Um Cristo que ressuscitou, um Cristo que é divino. Nós entendemos dessa forma atualmente. Mas quando a gente vai buscar a questão de Jesus, do Jesus, seja histórico ou da fé, ou seja lá como for, fica complicado a gente fazer uma definição, ou pelo menos eu tenho dificuldade disso. Porque, por exemplo, quando você vê Joséfo fazendo uma menção a Jesus, é uma menção rápida. Quando você vê os pagãos fazendo menção a Jesus do primeiro século, é uma questão pequena. Né? E a menção não é nem ao próprio Jesus, mas sim aos cristãos, né? Posteriormente também. Então o que acontece? Nós temos uma dificuldade porque todo mundo que vai falar sobre Jesus tem algum interesse. Então eu não creio em Jesus, eu tenho interesse em estar falando em Jesus. Eu creio que Jesus é o Messias, eu tenho interesse. E aí o verdadeiro Jesus ele se apaga ao longo do tempo. Fora que assim, vamos pegar uma outra questão sobre o Jesus histórico. Nós temos uma outra dificuldade. Quais são as principais fontes para relatar o Jesus que a gente conhece? Os evangelhos. Só que, vamos parar um pouquinho e pensar. Quando é que foi canonizado os 4 evangelhos? Tipo, a gente vai ter lá alguma questão já no 2º século por causa de Marcião, beleza, nós já vamos ter alguma menção, e aí você tem alguns pais da igreja que vão sistematizar. Mas será que não existe? Um questionamento. Será que não existiu algum documento que ficou de fora, que relatava sobre a vida de Jesus? Então,
tecnicamente é um detalhe a menos que nós temos da vida de Jesus. Para iniciar para a gente dar continuidade nesse raciocínio, é só ler o último capítulo, o último verso do último capítulo do Evangelho de João. Jesus ele fez muitas coisas que não havia papel e caneta suficiente para anotar, né, diante dos grandes feitos de Jesus. Por quê? Porque o papel era caro e a tinta era cara naquela época. Então, falar de um Jesus histórico, na minha opinião, é um pouco complicado. E atualmente, enquanto eu gravo esse vídeo, eu acho que controverso. Por quê? Porque as fontes que nós vamos ter, elas vão se basar principalmente nas pessoas que criam em Jesus. E que criam, eu não estou nem falando dos que escreveram os evangelhos, não estou nem questionando de João, Marcos, Lucas e Mateus. Mas eu estou falando de quem cuidou de catalogar esses manuscritos. De catalogar, de escrever e reescrever essa história. Não estou dizendo que houve a adulteração nos escritos dos 4 evangelhos. Não estou dizendo que houve adulteração. Mas e se houvesse mais informações sobre a vida de Jesus que nós não temos acesso hoje, porque esse documento se perdeu, porque não foi aceito lá num concílio, porque os pais da igreja acharam desnecessário? Então fazer uma busca, uma varredura do Jesus histórico, para mim, é uma questão impossível. Você vai ter uma porrada de livros aí falando sobre o Jesus histórico, alguns deles com viés marxista, outros com viés existencialista e assim vai. Por aí vai. Então é uma discussão de hoje. Pô, quem gosta de discutir isso aí é legal. Mas quando a gente se depara com informações históricas, vai ficar um pouco complicado. Um livro muito legal para essa discussão que eu vou indicar é Merece Confiança, o Novo Testamento, né? Do Bruce Metzger. Bruce Metzger não, F.F. Bruce. Deixa eu pegar o livro aqui para nós. Merece confiança. Merece confiança. Esse livro aqui, ele vai trazer algumas informações acerca de historiadores pagãos, historiadores judeus, do período de Jesus, ou pouco posterior, que há menção. Mas como o cristianismo também foi uma religião pequena no seu início, e ela demorou um ou dois séculos para se tornar uma grande religião no Império Romano, as fontes primárias elas se perderam, exceto os 4 evangelhos que foram copiados ali. Porque assim, aí eu vou entrar numa discussão. O que eu estou tentando comentar aqui é uma discussão que entra não na redação dos evangelhos. Eu não estou questionando os evangelhos. Mas antes dos evangelhos, possivelmente existiu alguma documentação que foi juntada, catalogada e serviu de base para o estabelecimento dos 4 evangelhos, né? Alguns vão chamar isso de fonte Q. Eu não estou nem partindo dessa primeira, mas seria mais ou menos isso. Documentos que foram anteriormente escritos que serviram de base. O Evangelho de Lucas, por exemplo, ele vai falar alguma coisinha nesse sentido no primeiro capítulo, né? Mas ele vai dizer, pesquisei com pessoas que conviveram com Jesus e papapá. Então, também uma questão, pode ter havido uma questão escrita, né? E assim vai. Então, essas são as dificuldades que eu particularmente encontro em falar do Jesus histórico. Porque o que eu tenho de leitura e quando eu vejo é um Jesus da fé. O Jesus da fé. Porque o Jesus relatado ali é o Jesus da fé. É claro que, como o comentário fez aqui, o romano ele vai adaptar Jesus ao romanismo dele. O motoqueiro vai adaptar o Jesus ao motoqueiro, né? O pentecostal vai adaptar o Jesus ao pentecostalismo dele. E assim vai. Então, isso é verdade. A gente tenta aproximar Jesus da nossa realidade, né? Tenta aproximar Jesus da nossa realidade e acaba se esquecendo daquilo que foi relatado, daquilo que é o próprio Jesus. Porque Jesus ele é maior do que o que a gente vê. Isso eu estou falando dentro dos 4 evangelhos. Dentro dos 4 evangelhos. Né? Mas uma coisa certeza que não é.
Que Jesus não é revolucionário comunista com um fuzil na mão com a camiseta do Che Guevara. Isso é fato. Isso é fato. Por quê? Porque Jesus ele nunca esteve interessado numa revolução política. O cristianismo não é uma religião política. Isso é importantíssimo lembrar. Então qualquer pessoa que tente envolver Jesus numa questão política vai errar redondamente. Jesus não era nem de esquerda nem de direita, porque isso não existia na época. Mas Jesus ele não era contra Romano, mas ele também não era a favor. Por quê? Porque o que ele responde para Pilatos? E essa pergunta é muito legal. O que ele responde para Pilatos? Ele fala assim, olha, o meu reino não é deste mundo. Então, estamos falando de um Jesus que ele afirma que o reino dele não é deste mundo. Pô, quando ele fala isso, Pilatos olha e fala, esse cara é inocente, meu. Ele é só alguém com uma visão messiânica, de uma outra visão celestial. Pô, não vai importar nada para o Império Romano isso. É outro escopo a realidade que ele está trabalhando. Né? Então, tentar aplicar Jesus a uma visão política é um erro. Dizer que Jesus ele apoiou a Revolução Armada? Não. Jesus, porque foi perguntado para ele, olha, nós devemos pagar impostos a César? Ele olhou, de quem é essa moeda? A face de quem está aqui nessa moeda? É de César. Então dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Pô, então ele está dizendo assim, olha, sejam submissos ao Império Romano, ok. Mas não se esqueçam que vocês também devem obediência a Deus. Então ele não foi um cara que comprou uma ideia revolucionária contra o Império Romano, coisa que tinha muita gente apta a apoiar ele. Né? Tanto que ele evitava dizer que era o Messias, e muita gente fazia, por que ele dizia que ele não era o Messias? Por que ele não aceitava ser chamado, reconhecido como Messias publicamente? Porque isso geraria uma confusão na cabeça do pessoal, porque eles esperavam que o Messias viesse e tirasse eles do jugo romano, do jugo político. E Jesus falou, eu não vim fazer isso, meu reino não é desse mundo. Entende? Então, veja como é grande esse Jesus, como ele é maior. Veja como ele não pode ser limitado a espectro político. Ele não pode ser colocado como um revolucionário. Mas as ideias deles eram revolucionárias. Sim, porque batia de frente com o rabinato, né? Apesar dele ter com o farisaísmo, né? Ele era claramente contra Saduceu, né? Ele vivia descendo a lei saduceu. Os fariseus, ele concordava com a doutrina, mas discordava da hipocrisia dos fariseus. E assim vai, mano. Então ele era uma figura muito grande. Jesus é uma figura muito grande para ser enquadrado em qualquer coisa, em qualquer espectro político. Fazer isso é reduzir Jesus. Então, eu tentar reduzir Jesus a fatos históricos, isso eu estou falando a fatos históricos tipo assim, dizer qual que é o fato histórico que prova que ele ressuscitou, qual que é o fato histórico que prova que ele fez milagre. A gente vai reduzir o Jesus o que ele é. Entende? Só que para trabalhar com esse Jesus, a gente precisa ter fé. E trabalhar com Jesus histórico, nós não vamos ter, na minha opinião, não vamos ter fonte suficiente para trabalhar completamente ele. Por quê? Porque documentos primários que falavam sobre Jesus foram perdidos. Foram perdidos ao longo de 2000 anos. E não estou nem falando de evangelhos apócrifos gnósticos do primeiro e do segundo século, do segundo e terceiro século. Eu estou falando de documentos de discípulos de primeira mão, de pessoas que conviveram com Jesus, de parentes deles que conviveu com Jesus. Essa documentação se perdeu. Essas pessoas morreram. E aí nos sobra apenas um pouco daquilo que foi retratado, e já havia Jesus de fé. Então, essa é a minha opinião. Se você concorda ou discorda, deixa seu comentário aqui. Se você acha que eu falei besteira ao longo desse vídeo aqui, cara, comenta aqui, cara. Eu quero saber da sua opinião. Vamos dialogar sobre isso. Apesar de não ser uma área em que eu entenda muito, que eu seja um especialista, né? A questão do chamado Jesus histórico, que agora tem se tornado... Tem muitos livros. A galera tem publicado livros sobre isso. Mas tecnicamente, basicamente, essa é a minha opinião. Então eu creio no Jesus da fé, no que é relatado nos 4 evangelhos, mas vamos lá. Tentar, eu quero
Jesus historicamente existiu. Isso é fato. Então, Jesus historicamente existiu e o que nós temos é um Jesus relatado pela fé, aos olhos da fé, influenciado pela fé. A fé está em todos os aspectos que tratam desde a escrita da redação dos 4 evangelhos até sua transmissão. Então, fica difícil. E quando a gente tem, como eu já mencionei, historiadores não cristãos como judeus e pagãos falando de Jesus, é uma coisa meio por cima, meio, sabe assim, né? Não é muito aprofundada, não é muito detalhada, não é um livro de 600 páginas sobre o assunto. Não, são pequenos relatos. Então isso nos gera dificuldade. É isso. Então, um abraço a todos, Deus abençoe vocês, estamos juntos no campo de batalha. Adolfo Cleiro à disposição. Se gostou desse vídeo, compartilhe.